Fala, milionários de R$ 10, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a taxa Selic e o que não devemos fazer quando ela está em alta. Então, se vocês olharem aqui no Banco Central, ele tem uma meta para a taxa Selic. Então, se você olhar aqui nesse gráfico, você vai ver que teve momentos lá atrás da taxa Selic. Um exemplo aqui é lá em 2016, no gráfico, que ela estava a 14,25% ao ano. Depois essa taxa veio tendo a sua correção para baixo, chegando a 6,75%. Depois lá na pandemia, período pandemia, pós-pandemia, ficando um bom tempo a 2%. E aí depois com a sua subida de novo, recuperação até meio de 2022, quando ela começou a ter esses patamares que ela tem hoje. Em junho de 2022, ela estava com o mesmo juros anual que ela está hoje, de 13,25. Então, ela passou por um período por esses valores e aí começou a ter essa redução na taxa, começando a tendência de controlar a inflação, reduzir a Selic com a previsão para o final do ano passado de chegar a 9%. Novamente ela voltou com a sua tendência de alta. Então, voltando até aqui, batendo 13,25% ao ano, com previsão de chegar a 15%, talvez a 16% ao ano. E aí, o que nós não devemos fazer quando a taxa Selic passa por esses momentos de alta? Que a gente deve evitar de fazer nesses momentos de alta, justamente o que é o propósito dela, tornar esse empréstimo, tornar os juros mais altos. Ou seja, então se você faz um empréstimo, os juros para você pagar esse empréstimo se torna mais alto, tornando a sua dívida mais cara para você pagar. Um outro cenário é no cartão de crédito. Quem usa cartão de crédito, evitar de pagar o parcelado. Eu vou pagar a fatura do cartão parcelado. Evite nesses momentos de juros altos. Por quê? Quem vai ganhar com isso, cobrando esses juros de vocês, e eles acabam cobrando mais, é a operadora de cartão, é os bancos. É eles que vão ganhar em momentos que a taxa de juros do nosso país está em momento de alta. Então essa é a primeira dica que eu tenho para passar para vocês. Evitar essa situação em momentos de taxa Selic alta. Gostaria também de pedir uma ajuda de vocês se inscrevendo no canal, dando like nesse vídeo e ativando o sininho para notificações para os próximos vídeos. A outra dica que eu vou passar para vocês é em relação à sua carteira de investimento. Para quem já acompanha a página do Facebook, lá está uma trajetória desta carteira de aposentar. Agora eu vou começar também compartilhar aqui no YouTube. Eu chamo ela carteira de aposentar e tenho um valor aplicado de R$ 7.914, com uma variação negativa de menos 7,03%. Quem assistiu o vídeo passado já pôde observar aqui que a carteira teve uma valorização, porque ela estava no vídeo anterior, menos 8,23% negativa. Então, a gente já teve uma valorização de 1,2% na nossa carteira. E aí, qual que é a dica aqui, quando você tem uma carteira de investimentos? Em momentos como esse, de crise, de inflação alta, juros altos no país, algumas ações, alguns fundos imobiliários, eles vão sofrer com esses juros, com essa inflação alta, fazendo que o seu ativo se desvalorize. Então, um exemplo, a minha carteira de fundos imobiliários está menos 14,51% negativo. Então, e aí, o que a gente deve fazer nesse cenário? Vou sair vendendo minha carteira? Não. Se eu vender nesse momento, eu vou ficar com um prejuízo de 14% do meu patrimônio investido. Então, é uma outra situação que a gente não deve fazer em momentos de taxa de juros alta, inflação alta. A gente tem que
analisar como que está o cenário das nossas empresas, dos nossos fundos imobiliários e decidir se a gente vai continuar aportando nesses ativos. O que está acontecendo nesse cenário de juros altos? Muitos investidores preferindo tirar o seu dinheiro dos investimentos em ações e fundos imobiliários e aplicar na renda fixa. Como vocês podem ver, eu tenho uma renda fixa, mas é para reserva de emergência, então eu ainda vou continuar aportando nela para fazer essa reserva de emergência maior. A gente sempre tem que ter uma reserva que aguente um período de 6 meses, pelo menos, da nossa renda mensal, justamente para isso, para você ter uma segurança até você conseguir se restabelecer, se estabilizar de novo. Então aqui minha reserva de emergência ainda ela está baixa, mas eu estou optando por fazer movimentos em aportar em fundos imobiliários e ações, porque eu quero também alcançar um patamar de dividendos mensais, né? Tem aquela renda passiva mensal, então isso a gente também tem que escolher onde que a gente vai aportar um pouco mais, dependendo do momento, que nem o momento é um momento de oportunidade na bolsa de valores, tanto para ações quanto para fundo imobiliário, então a gente tem que continuar aportando, não ficar retraído e parar de aportar ou vender todos os ativos de ações e fundos imobiliários e colocar na renda fixa. Não, pelo contrário. A gente tem que aproveitar agora que tem bons ativos sendo vendido descontado, vai favorecer a gente para o longo prazo. Quem acompanhou o vídeo anterior viu que essa carteira aqui eu tenho um objetivo com ela de alcançar lá na minha aposentadoria um determinado valor. Então quem quiser saber um pouco mais, assiste o vídeo anterior que lá eu falo mais detalhado qual é o objetivo dessa carteira. Aqui em ações, só para complementar, como vocês podem ver aqui na variação, tem ações que estão bem valorizadas, e olha que a gente está com um momento de queda no mercado, e tem aquelas ações que elas estão desvalorizando. Então é isso que acontece nessa oscilação do mercado. Vai ter empresas que vai se desvalorizar um pouco mais, e aí a gente tem que aproveitar e fazer mais aportes, e tem outras empresas que vão estar se valorizando, e a gente também tem que analisar se o preço está justo, e aí é continuar aportando. Se o preço estiver alto para o momento de aporte, a gente segura um pouco mais, e aí a gente começa a aportar naquelas que está com um pouco mais de valorização, desde que ela esteja dentro da nossa estratégia de aportar em empresas que não está mudando o fundamento e que não está passando por nada tão grave. Aqui nos fundos imobiliários é o mesmo cenário. Você vai ter fundos imobiliários que, mesmo desvalorizando, está desvalorizando menos, e vai ter alguns que vai desvalorizar mais. E aí a gente tem que analisar e entender o porquê eles sofreram um pouco mais com essa queda. Não é por causa dessas quedas que a gente vai sair vendendo. Um exemplo é, você quer comprar um carro, você já pesquisou o modelo, viu o valor, foi na loja, fez o test drive ali, gostou do carro, mas decidiu não comprar naquele momento porque não era o momento oportuno para você comprar aquele carro, mas a loja passa um tempo, a loja faz uma promoção daquele mesmo carro e deixa aquele carro 10 mil reais mais barato, 20 mil reais mais barato. E aí, você vai comprar ou você vai preferir continuar deixando o dinheiro guardado? É o mesmo cenário dos fundos imobiliários de ações. Não é porque desvalorizou, porque teve uma queda, que você não vai deixar de comprar. É o mesmo fundo, é a mesma ação, a empresa continua sólida, o fundo continua sólido, é uma oscilação do mercado, assim como o cenário do carro. A loja provavelmente estava passando por algum momento que não estava conseguindo vender os seus carros, decidiu dar esse desconto na venda do carro para conseguir vender. Mesma coisa os fundos imobiliários e ações. Como a taxa de juros no nosso país está muito alta,
fazendo com que alguns investidores menos experientes, que não tem muita segurança quando tem essa queda, começa a tirar o seu dinheiro das ações, dos fundos imobiliários e começar a aplicar em renda fixa. Então, acontecendo essa desvalorização, mas não porque o ativo é um ativo ruim, mas sim é um momento do mercado. Então, é nesse momento que a gente tem que ter tranquilidade e aproveitar e continuar aportando, fazendo nossas análises, nossos estudos, mas sem correr grandes riscos, cometer esses erros que eu mencionei nesse vídeo, que é o quê? É sair vendendo nossos ativos sem entender o porquê e, nesse momento de juros altos, começar a fazer empréstimo, começar a pagar a fatura do cartão parcelado, onde os juros está muito alto, fazer um financiamento, que aí a gente vai pagar com juros muito altos. Então a gente tem que aproveitar em momentos de baixa dos juros para fazer esses tipos de empréstimos e financiamento, e em momento de alta para aproveitar e comprar ativos que está descontado porque o mercado está com uma insegurança no que vai acontecer para o futuro, e aí sim você aproveitar quando essa taxa voltar a cair, fazendo com que os ativos voltem a se valorizar. E aí você vai ganhar nessa valorização, sem contar os dividendos que eles continuam pagando todo mês. Como eu já mostrei no vídeo anterior, os ativos, mesmo com essa desvalorização deles, eles continuam pagando. Ó, mês a mês, eu continuo recebendo aqui os meus dividendos, com o objetivo final lá na aposentadoria, isso aqui se tornar uma renda principal ou a renda complementar da minha aposentadoria, mas como vocês podem ver, mês a mês os ativos continuam pagando, e o nosso objetivo é fazer essa escadinha aqui se tornar sólida e ter uma renda que complemente, ou seja, a nossa aposentadoria principal. Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima!